tudo bem? Sou João Pereira, você está no canal da Artística, seja muito bem-vindo e hoje teremos mais um tutorial de desenho. Como desenhar a cabeça? Como desenhar a cabeça passo a passo, desde o seu início, usando a estrutura com esboço, com suas proporções e divisões, até a parte final, usando o estudo de luz e sombra que vimos no vídeo anterior. Então, vamos ao tutorial. Vamos então à construção da cabeça. A primeira coisa que fazemos é um círculo. Vamos desenhar um círculo e vamos dividir esse círculo ao meio, passando uma linha vertical. Vamos dividir esse círculo agora em 3 espaços iguais e pegamos uma terça parte e marcamos para baixo. Onde vamos fazer um semicírculo, um oval, formando assim uma base ovalada, né? Se botar de cabeça para baixo é o formato de um ovo. E vamos dividir esse formato geral pelo no meio, que será a linha dos olhos. Nessa outra linha será a linha do nariz e nessa agora a linha da boca. Que a gente pega do nariz para o queixo, 3 espaços iguais. Então marcamos no primeiro espaço a linha da boca. Um pouco mais acima dos olhos, a linha da sobrancelha. Isso pode variar de pessoa para pessoa, né? E vamos dividir agora de um lado ao outro 5 espaços iguais, tendo cuidado com esse espaço do meio, né? Para ficar com a mesma distância. Vamos agora dividir no primeiro espaço e no quinto a metade dele e traçar uma linha para baixo, que será o rosto achatado, né? Nas laterais. Vamos então começar nesse segundo espaço a desenhar o olho. Então a gente tem cuidado, né, para fazer os detalhes nos olhos. Aqui eu vou desenhar o lacrimal, né, o ducto lacrimal, com cuidado, prestando atenção também que geralmente a íris ela fica uma parte oculta, né, a parte superior, a não ser que esteja numa expressão de espanto. Desenhando aqui a pálpebra inferior. E já vou colocar a sobrancelha. Será um rosto masculino. Então você vê que os olhos são menos marcantes, né? E sobrancelha mais carregada. E como eu disse, a sobrancelha pode variar de pessoa para pessoa, né? Tanto na altura como no formato. Desenhar o outro olho. Prestar atenção para que fique com a mesma proporção, né? E só que ao contrário, um espelhado. E vamos desenhar o olho com cuidado. Lembrando, gente, que essa base para o rosto é uma base padrão, né? Para fazermos assim rostos de forma geral. Mas a gente sabe que algumas proporções variam, né? Nariz maior, menor, mais largo, boca mais com lábios mais carnudos, lábios mais finos. Então isso vai variar muito. Mas esse padrão de esboço serve para desenhar de forma geral, tanto o homem como a mulher. Tranquilamente as proporções vão se encaixar, certo? Uma base legal para fazer o nariz é isso aí, ó, demarcar o limite dos olhos. E aí a gente já tem mais ou menos a largura do nariz, ok? Como eu disse, às vezes tem nariz mais largo, né? Isso. Então a gente coloca mais largo, mas como base pode fazer esse tracejado aí a partir dos olhos. Vamos fazer agora, desenhar agora a boca e vejam como é importante essa linha vertical no centro. Serve para que os elementos não fiquem tortos, né? Por exemplo, o nariz da boca, né? Isso no início pode ser uma dificuldade para muitos. Então a linha serve como base para fazer isso, para orientar. Essa linha horizontal também, da linha do meio da boca, também é importante para que ela não fique torta, né? E também serve para a gente delimitar um lado do outro, para ficar na mesma largura. Vamos desenhar agora o lábio inferior e uma pequena sombra, uma marcação ali entre a boca e o queixo. Tem uma pequena marcação. É isso. Em alguns detalhes
E vamos agora desenhar o queixo. Vamos desenhar o queixo com bastante cuidado. A gente define também que largura que é esse queixo, o formato, se é mais quadrado, se é mais redondo, né? Então, a gente agora vamos dar uma puxadinha aqui, ó, na lateral e fazer o maxilar, dar uma ligeira arredondada para dar uma aliviada e um pequeno traço aí para marcar a maçã do rosto. Então isso vai depender muito também de rosto para rosto. Tem rosto que, como esse, é um rosto com maxilar mais marcante. Então a gente faz isso, não maxilar mais suave, né? Então a gente vai olhando muito de acordo com a referência que temos para desenhar, quer ao vivo ou através de uma imagem, uma foto, assim por diante. Prestar atenção também no pescoço, né? O pescoço ele também não pode ser muito largo. E vamos ver aqui a altura da orelha, né? A orelha fica nessa altura, entre o nariz e a sobrancelha, certo? Então a primeira coisa que a gente faz uma marcação meia oval, como a gente viu, e depois vai definindo os detalhes da orelha e do ouvido, né? A concha que fica ali no centro da orelha e os demais detalhes, as curvas, né, que a orelha apresenta. Vamos marcar agora a testa, né? Isso também vai variar de pessoa para pessoa. Como a gente sabe, tem pessoas que têm a testa bem curta, né, um cabelo mais cheio, mais espesso, e às vezes tem a testa curta mesmo. Então a gente tem que fazer. No caso aqui eu tô fazendo um personagem com a testa maior, né? Então a gente vê que o limite do crânio dele é nesse círculo que foi feito do oval. Mas o cabelo vai variar de pessoa para pessoa. Você pode passar desse limite, aumentar, né? Dependendo do volume do cabelo do personagem que você está fazendo. Tá joia? Então é isso aí. Vai variar muito. O que a gente tem que ter cuidado é para que a cabeça não fique achatada, né? Que os olhos fiquem no centro do rosto. E que também a cabeça não fique alongada demais. Então a gente tem que ver esse limite sempre. Por isso que o esboço é importante. Você sabe onde fica o limite da cabeça, a estrutura, né, por baixo, para só assim fazer o restante que está aparecendo na parte mais externa. Vamos começar então agora a dar uma escurecida, né, no desenho, jogar algumas sombras. A gente não vai deixar o desenho totalmente realista, mas só para criar volume, para a gente saber onde aplicar as sombras e luzes, ok? Vamos colocar então uma luz vinda de forma lateral. Então, logicamente, um lado do rosto vai ficar mais escuro. E é preciso a gente saber como é que funcionam os músculos do rosto, os relevos, né, os volumes, para saber onde aplicar a luz e a sombra. Eu vejo muito isso. A pessoa perguntando, onde é que eu coloco a sombra aqui nesse rosto? Bem, defina de onde vem a luz que você verá onde vão ficar as sombras. Agora isso é preciso se conhecer a anatomia, né? Um pouco. Ou pelo menos prestar bem atenção como são os volumes e relevos no rosto do ser humano. Então note, eu estou dando uma profundidade aí, ó, próximo ao olho, que é onde realmente recebe menos luz, na parte de profundidade. Tem uma pequena sombra ali na pálpebra inferior e já vou colocando sombra do outro lado também. Estamos dando movimentos leves, aí ó, eu vou marcar um pouco mais, por se tratar de a luz vindo de forma lateral, né? Começou agora a cair uma chuvinha bem gostosa. Mas vamos lá, vamos continuar. Vou passar aqui um esfuminho só para dar uma leve
suavizada na linha. E note que nesse outro lado, onde recebe luz, a gente também coloca tons, né, de cinzas mais claros. Um desenho mais realista, toda a parte onde é branca do papel, geralmente a gente deixa um cinza médio, bem clarinho, para que depois apareçam as luzes, que no caso a gente pode usar borracha ou tons mais claros, e apareçam também os meios tons e as sombras mais pesadas. Então a pele precisa estar um cinza médio, né? Dependendo do tom da pele da pessoa. Mas aí a gente nunca deixa totalmente branco, mesmo que seja um desenho como esse, que é só para marcar sombras, onde aplicam as sombras e as luzes, ok? Marcando um pouco mais a sobrancelha, dando um peso maior e dando um toquezinho ali no olho. Lembrando que no olho também, no globo ocular, eu dei uma leve escurecida no lado onde não recebe, no lado oposto da luz, que recebe luz, né? Então a gente nunca deixa esse globo ocular branco, né? É um erro a gente deixar branco, porque na verdade não é branco. Na cor real, ela é um cinza, um cinza cromático, né? O que é cinza cromático? São cinzas feitos, né, a partir de cores. Então, se a gente for ver, ele é um pouco azulado, com um pouco de ocre e cinza. Então ele não é branco. É um tom acinzentado, um pouco azulado, um pouco amarelado, ocre. E isso vai depender muito também da iluminação. Então, num desenho feito a tons de cinza, feito com lápis grafite, também a gente tem que dar tons acinzentados para que ele pareça mais real. Do mesmo jeito, os dentes, a gente não pode deixar branco. Então, muito bem, estou carregando aqui agora as sobrancelhas, né? A outra sobrancelha, dando um peso maior na íris também, para ficar mais escuro, e passei ali nos cílios e na pálpebra superior. E agora eu vou marcar um pouco mais a boca aqui, ó. No lábio superior, fez o traço da metade da boca e vou dar um leve degradê. Pegar aqui um lápis para dar um degradê nessa marcação no meio da boca, certo? Uma leve sombra aí para marcar um pouco o canto da boca, um pouquinho da marca do bigode e logo abaixo do nariz, essa marcação que tem uma parte meio côncava, né? Então a gente também tem que saber se ela é ovalada para dentro, côncava. Então a gente tem que saber se a luz vem de um lado, a primeira parte é que fica escura e a segunda parte fica clara onde recebe luz. Vamos lá, vamos continuar aqui na boca, escurecendo um pouco. Note que um lado do lábio vai ficar mais escuro do que o outro. É justamente onde não recebe tanta luz, lado oposto. A gente sempre tem que deixar isso bem evidente para o espectador, né? A pessoa que está observando o desenho, ela tem que ficar bem claro para ela o desenho que a luz está vindo de uma determinada direção ou de algumas direções, né? No caso, se a luz, por exemplo, ela pega a lateral e vem uma contraluz ali por trás. Então a gente tem que deixar evidente. Mas nesse caso aqui a luz está vindo na forma lateral. Então note como o primeiro exercício no outro vídeo foi importante, que é a parte de fazer sombra, né? Sombreamentos, degradês. É aqui que vamos aplicar esse treinamento. Principalmente o degradê, o estudo de luz e sombra na esfera. Então vamos puxar aqui a partir do contorno um degradê, ó, no queixo. Esse outro lado do rosto vai ficar bem mais escuro.
Isso. Então vamos dar uma arredondada. Vamos dar uma arredondada no queixo. E agora marcando um pouco mais ali a lateral na bochecha e formando a maçã do rosto. Note que esse lado do rosto ele tem que ficar bem mais escuro do que o outro, que é justamente onde recebe menos luz. E quanto mais forte for a iluminação de um lado, talvez haja mais um contraste no outro, né? Joga nas sombras mais pesadas, ok? E se a gente quiser dar mais um peso nessa sombra, é simplesmente sobrepor um pouco mais de sombra em cima da que já tem. Vamos fazer um pouco agora da testa. E vou dar agora uma sombra aqui no pescoço. Fazendo a sombra aqui do músculo do pescoço. Note que às vezes eu uso o lápis em pé para dar o contorno e a partir do contorno a sombra. E agora eu vou jogando um pouco do esfuminho. Vamos então agora começar a esfumaçar um pouco aqui do lado onde pega a luz, né, no rosto. Então, note que eu jogo uma sombra bem mais suave. E aqui eu não estou usando muitos lápis graduados, porque a ideia aqui é apenas marcar onde pega luz e sombra, né? E trabalhando um pouco a orelha, vemos que a parte mais escura é aqui na concha, né, da orelha. E eu vou começar a jogar uns cinzas no cabelo, movimento em vai e vem, né? Tanto com lápis deitado como em pé, para fazer aquela lateral do cabelo pegando na testa. E aos poucos eu vou fazendo alguns fios, vou trabalhando um pouquinho aqui a costeleta, né, no cabelo, um pouquinho desse fuminho para dar uma clareada no traço. E vou passando um cinza médio no outro lado da sobrancelha. Note que no lado onde não recebe tanta luz, eu jogo um pouco mais de cinza e escuros, né? Para que quem tá vendo o desenho veja, saiba nitidamente de onde está partindo a luz. Jogando uns médios, cinzas médios para marcar ou mapear o tracejado do cabelo. Só esfumaçando mesmo, sem muita preocupação de detalhes, para depois eu começar com os detalhes mais fortes, né? Traço. Então, repetindo, o nosso objetivo aqui não é deixar um desenho hiperrealista, né? O detalhe aqui é fazer com que o artista veja realmente a posição da luz e sombra, estudo de luz e sombra, os contrastes no rosto, na construção de uma cabeça. Agora eu vou pegar um lápis mais escuro, vou começar a jogar algumas manchas e traços para definir um pouco mais o cabelo. Então vai ficar bem mais interessante. Agora, usando um lápis aqui 8B, vou escurecer um pouco o cabelo, notando sem muitos detalhes, né? Mas é muito importante que a gente faça essa parte do cabelo, onde pega aí na testa,
que ele fica um pouco esfumaçado, né, para não soar meio artificial. Então eu gosto de jogar primeiro um cinza ali entre a testa e o cabelo, para que fique mais natural quando você puxar os fios, certo? Então vamos escurecer um pouquinho mais o cabelo. Eu recomendo você sempre olhar uma referência para ver um modelo de cabelo, não fazer nada aleatório, né? E a referência serve para você ver detalhes também, né? Principalmente se a proposta for um trabalho mais realista. Mesmo que você faça seu desenho, né? A sua interpretação, a sua composição, mas é importante você ter uma referência. Isso quando você vai desenhar tudo, né? Cabelo, tecido, roupas, né? Figura humana em movimento. Sempre é bom a gente ter uma referência. Expressões, né? Uma boa referência sempre é bem-vinda. Aqui eu estou passando o pincel, já que quanto mais o papel for granulado, tiver uma textura mais forte, se a gente passa os lápis mais escuros, né, como 8B, 7B, 6B, eles são bastante granulados, então o pincel é que ajuda a cravar, né, ou fazer com que o grafite penetre na folha e ele fica menos granulado. Fica uma textura mais interessante, ele tem aquela granulação, né, do grafite escuro. E é importante também a trajetória, né, quando a gente está fazendo o cabelo, a trajetória dos traços. Sempre tem de seguir as mechas, né, do cabelo, a trajetória do penteado. É muito importante a gente fazer isso para que não fique uma coisa muito pesada. Então, novamente passando o pincel para dar aquela esfumaçada, né? E penetrar o grafite no papel. E aqui eu estou usando um lápis não tão forte, né? Um lápis mais claro e mais duro um pouco, para fazer aqueles tracinhos ali que eu disse, e entra na testa e na lateral da testa. Passando um pouco do pincel agora para escurecer um pouquinho a sombra no rosto, de forma que estamos concluindo nosso rosto desde a sua base até o final. Então, esse método, né, de construção do rosto é bastante eficaz assim, para figura tanto masculina como feminina. Aconselho que você treine bastante, repita, veja principalmente as proporções do rosto, né? As distâncias corretas, e aquele cuidado para que a cabeça não fique achatada, nem alongada demais. A distância entre os olhos, nós vimos que no meio aqui, no nariz, a distância de um olho para outro é justamente a distância de um olho, né? E como base a gente pode de um lado para outro da cabeça, a largura, dividir em 5 espaços iguais que a gente viu. Então, tente repetir essas proporções. Linha dos olhos na metade da cabeça, final do círculo no nariz, do nariz para o queixo, a gente pode dividir em 3 iguais, repetindo que às vezes as proporções mudam, né? A boca da pessoa que está sendo desenhada é maior, menor, lábio mais fino ou mais largo, então é bom a gente ver essas proporções, certo? Mas essa é uma base geral para a construção da cabeça, tanto masculina como feminina. Então, treine bastante, tá bom? Se você curtiu, dá então o seu like aí, deixe seu comentário e até a próxima.